Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos que deram sei lá, essa Brecha. oportunidade? Você tá falando que os Estados Unidos se enfraqueceu, é Não, isso? tô perguntando, Eu acho que são os dois. O sistema, como a gente o conhece hoje, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e novamente depois da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estava muito superior. Claramente, era a única grande potência. A Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então, essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer, ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então, eu acho que é um pouco dos dois. Um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, né, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma situação horrível. Eu cresci, né? Eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos e essa galera vive num planeta diferente. São todos trumpistas, muitos seguem a teorias de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles e eu fiz minha pós perto de Boston. Essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Sério? Lá você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trumpistas ou democratas, etc. Então, em função dessa crise interna, os Estados Unidos não tem uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, acho que são grandes ciclos históricos e não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumirem a dianteira sem entrar em conflito com ela. Até porque já tinham perdido uma vez, né? Olha, eles sabiam que não fazia sentido. Era muito melhor se aliar à nova grande potência. Sim. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, enfrentou uma ameaça existencial 3 vezes. A Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha, porque sabia que se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seriam os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial. Derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí, né? Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo, mas olham para os americanos e acham, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado pelos Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7.
Então, esses dois estão claramente não estarão dispostos a ter um papel secundário, né? Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência, e isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Caralho, entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, não, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio, e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que têm até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi.